Olá! Estamos aqui com o Ali. Eu sou o Thiago Sobreira, design Movida Cuscuz. Se apresenta aí, Wally. Fala, pessoal. Então, sou o Ali, mais conhecido como Wallingson, né? Tem essa abreviação aí. Não sou design movido a cuscuz, mas deveria ser, que sou de Campina Grande, na Paraíba, mesmo a terra do Thiago. A gente já trabalha em alguns lugares juntos e vai ser muito massa poder compartilhar um pouco do meu conteúdo com vocês. É isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a parte do processo de design bem interessante, que utiliza IA, que o Wally é especialista nessa parte de componentização, na parte de handoff, de design system, né? Como fazer a entrega dos componentes depois que a gente cria as coisas lá para os devs, né? Toda a parte de organização e criação. E ele tem uma metodologia bem legal, né? E a criação de plugins, ele vai explicar aí a maneira como ele criou toda essa parte de utilizar os agentes, né, as IAs, juntamente com o Figma, para essa criação de componentes aí, tokenização desse processo, tá? Então é contigo aí, o Ali, explica para o pessoal como é que você faz, dá a tua aula, brilha. Boa. Então, pessoal, hoje eu não preparei slides para a gente, porque eu pretendo conversar e trazer aqui alguns conteúdos práticos para vocês, tá? Então, a minha ideia aqui é compartilhar um pouquinho de tela, mostrar um pouquinho de prompt, interagir com vocês aqui. Se o Thiago quiser interromper, fazer pergunta, tá, Thiago? Pode fazer, porque talvez eu não vou conseguir ver o rosto do Thiago aqui, porque eu vou compartilhar a tela. Beleza. Mas a minha ideia é mostrar um pouquinho na prática e construir alguma coisa com, com vocês, né? Mas antes de mais nada, antes de a gente começar aqui, eu queria trazer um conceito básico para a gente nivelar o conhecimento da gente e definir as diretrizes do que a gente vai falar hoje. Eu tenho estudado bastante sobre aplicar a inteligência artificial dentro de um design system, né, que é o que a gente vai falar bastante hoje. E eu queria começar nivelando com vocês o que é um design system. Design system não é simplesmente um conjunto de cores, componentes, texto em tela que dá consistência. O design system não é isso, já foi um dia. E o conceito de design system ele vem evoluindo a cada dia. Passou de ser algo simples e foi ganhando complexidade, ao ponto que hoje em dia um design system em uma empresa em grande escala, ela é algo essencial para você manter consistência dentro de um produto digital. Você consegue padronizar no design system em cores, obviamente, tipografias, espaçamentos, arredondamentos, writing, você consegue padronizar no design system motions, você consegue padronizar dentro do design system ilustração, você consegue padronizar dentro de um design system a arquitetura de software também, na geração de componentes. E hoje em dia, com IA, ela ganhou um grande boom. E esse grande boom foi exatamente a velocidade com que a gente implementa um design system hoje em dia. Antigamente que eu falo é há 6 meses, talvez, 7 meses, 8, ano passado, não sei definir, existia um esforço muito grande para você criar um design system. Então, você precisava de um designer ali para definir os fundamentos, você precisava de uma equipe grande de desenvolvimento para fazer todo esse desenvolvimento, para fazer esse codar, afinal, o design system só é system se for componentizado, se tiver uma utilização. Se for só um design, é só design, mas se for um design system, precisa ter designer e desenvolvimento. Só era possível em grandes empresas, porque você precisava canalizar muito esforço para fazer com que aquilo acontecesse. Então, você precisava de um time extenso, precisava de uma estrutura organizacional extensa e de um time muito grande que apoiasse o seu design system. Eu acho que o Thiago, ele já passou por empresas grandes, empresas pequenas, e ele acho que concorda comigo, né, Thiago, nessa minha visão de como as coisas funcionavam anteriormente. Com certeza. E assim, quanto maior a empresa, maior é o design system, e assim, o design system a gente aprende também que é uma coisa, que é um organismo vivo infinito, nunca se termina um design system, né? A gente, como você falou, quando ele é aplicado, realmente componentizado e aplicado pelo pessoal de tecnologia, ele passa a ser um design system, senão ele é um style guide, né? A gente, quando cria na parte de design, a gente cria lá aquelas primeiras coisas, a gente cria aqueles componentes e tal, ele é um style guide, né? E aí ele é um embrião de um design system. Quando começa a ser componentizado mesmo pelo pessoal de tecnologia,
aí ele fica um design system cada vez melhor. E, assim, ele é extremamente... Ele é um monstro que vai ficando gigantesco com o passar do tempo, vai ficando difícil de dar manutenção, né? Eu acho que a manutenção de um design system também, tipo, as IAs vão ajudar muito nisso aí, né? Porque quem já trabalhou com design system gigantesco sabe que manutenção disso aí também não é brincadeira, né, Warren? Exatamente. O grande ponto é essa diferença que a gente tinha antes e que a gente tem agora, é exatamente isso de manutenção, escalabilidade, consistência, quem faz, quem prototipa, quem desenvolve e atuando no meio do processo. Existe hoje uma nuvem muito grande disso no mercado. Tem muitas pessoas que dizem, pô, estou criando um design system com IA. Na verdade, não estão criando. Pega um ChatCN, para quem não conhece, ChatCN é uma biblioteca já existente, popular no mercado, dá uma estilizada nesse ChatCN com inteligência artificial, diz que criei meu próprio design system. Funciona em determinados contextos. Se você é uma empresa que está crescendo, que está nascendo agora, faz sentido você dar essa estilizada no ChatCN e utilizar para acelerar o desenvolvimento. Mas se você já é uma empresa consolidada, que tem o seu produto, que quer trazer consistência, que tem suas especificidades, que tem coisas que você precisa se diferenciar no mercado, aí não faz sentido. E aí, nesse momento que era um gasto muito grande, você ter um design system e prestar manutenção. Porque você precisava de um time extenso de designers, talvez um, dois, para manter uma esteira em movimento. Você precisaria de alguém gerenciando tokens, você precisaria de alguém prototipando, você precisaria de alguém fazendo teste, você precisaria de alguém para dar delivery para outros designers, uma equipe de grande desenvolvimento, produto apoiando e o negócio entender a consistência, a importância daquilo. Ou equipe de design ops, quer dizer, né? Tem empresas que têm uma equipe de design ops para dar manutenção, validar esses componentes e tal, né? E eu encontrar, assim, é muito normal a gente encontrar empresas que tenham esse nível de burocracia, que às vezes é uma coisa que eu tenho um certo problema com isso aí, de entender por que essa burocratização, muitas vezes você é um designer fora da equipe de DevOps, você não pode desenvolver um componente, você tem que fazer a solicitação para o pessoal de DevOps desenvolver esse componente, colocar no design system para depois você utilizar na parte do produto. Eu acho que hoje em dia isso é uma burocratização do sistema que com a IA não deveria existir, né? Porque isso aí, quem já viveu isso sabe que causa atrasos mesmo nas sprints, quando você tem tipo uma equipe de design ops separada da equipe de design de parte de um produto também. E isso está acontecendo em Big Techs, né? Você vê aí grandes empresas, Amazon, Meta, enxugando a equipe e retirando camada de burocracia. Ao mesmo tempo que crescem nomes fortes como o tal do Design Engineering, né? Que é o que vocês vão ver aí nos próximos 3, 4 anos, é o engenheiro de design. Não é uma cadeira nova, mas é uma cadeira que vem se popularizando. Engenheiro de design, né? Design Engineering. Olha aí, novos nomes. Tá rolando muito lá fora, tá vindo para cá, que não é nada mais, nada menos do que o que eu acredito que vai ser a configuração de times de design. Temos visto aí com grandes pessoas aí do mercado, como a Ariane, que já trabalhou comigo, que já trabalhou com o Thiago, que está hoje numa empresa chamada Bling, e eu acho que o formato que as empresas estão entrando vai ser meio que isso. Então, você vai ter um engenheiro de design engineering, que vai ser aquele cara que vai botar a mão na massa, que vai fazer um design system funcionar e vai dar delivery para todo mundo, e você vai ter uma equipe de produto, incluindo designers que vão dar apoio à construção do produto. Então, você vai ter novas configurações de time, mais agilidade, e a IA sendo a interseção desses dois grupos. Né? Então, o time mais enxuto, os times mais eficientes que entregam com mais agilidade. Então, acho que vai ser essa configuração. Se eu estiver errado aí, acho que é papo para outro debate aí, né, Tiago? Mas vamos voltar para o nosso... Estruturação de times, isso aí de burocracias, realmente é uma discussão bem polêmica, inclusive, né? Eu sou do time eu apoio a desburocratização dos sistemas e a agilidade, e tem a galera que gosta de separar mesmo, departamentar os designs dentro das empresas, e aí tem pontos positivos, pontos negativos em cada uma das visões, mas isso é uma discussão para um outro momento. Vamos focar aqui no que o Ali é especialista, realmente, que o Ali, eu costumo dizer que eu vejo ele trabalhando, eu vejo que ele faz mágica, ele faz umas mágicas com as IA aí, que é maravilhoso. Vocês vão ver aí, ele vai mostrar, porque é um negócio maluco. Que é isso. Mas vamos voltar aqui e falar sobre
sobre DS. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma coisa que o mercado está encaminhando, mas que nem todo mundo sabe como fazer. Nem todo mundo consegue chegar lá, então tem gente muito avançada, tem gente no meio do caminho, tem gente que está aprendendo agora. E para você que é novo, você vai encontrar isso daqui a 2, 3 anos, muito comum dentro da IA First, ou onde a IA atua desde o primeiro momento. Não é uma IA que vai definir um token, definir uma cor, não é isso. A IA ela vai atuar na criação e tornando aquilo tangível, tornando componentes tangíveis, vai atuar entre design e desenvolvedor e vai dar delivery em muita coisa. Hoje já é possível, então eu tenho um case validado, e já é possível eu, como designer, atuar em todo o processo de um design system, desde definição de token até delivery desses tokens, né, que é a pipeline lá a famosa pipeline, que você compartilha os tokens para outras coisas, criação de componente e delivery de componente direto para a produção. Isso é tangível, dá para fazer, mas, claro, requer muita regra, requer muita coisa, e uma palavrinha que acho que vai ser o norte para essa conversa toda, que se chama contexto. Então, contexto é a palavra que deve nortear a nossa comunicação com a IA. Então, tudo vai depender do contexto, quanto de contexto você consegue entregar para a IA, para que a IA entenda aquilo que você quer fazer e consiga tangibilizar, consiga criar aquilo que você quer fazer. E pensando em design system, é claro, design e system, mas quando a gente pensa em criação e desenvolvimento de design system, quem é que detém o conhecimento inicial para criar um design system? O designer, né? O designer, ele atua nessa definição de qual é o estilo, qual é o arredondamento, qual é a cor, qual é a tipografia, qual é o writing, qual é isso, qual é aquilo. O design, ele tá desde o primeiro momento. O design, ele cria toda essa estrutura. O design é UI, né? Muitas vezes, né? Quando tem separação, tipo UX e UI, geralmente o UX não entra nessa parte, tipo, vou definir a cor, vou definir o round do botão e tal, né? Geralmente o UI é que vai definir isso aí, mas quando você é PD, né? Product Design, aí você define tudo, do início ao fim. Exato. E aí o designer, ele tá atuando em todo um processo. Ele chega ali, pô, criei um componente. Como é que você faz? Cria-se uma documentação gigantesca ali para que você possa passar para o desenvolvedor, e daqui a pouco o nosso desenvolvedor ele vai precisar pegar tudo aquilo e desenvolver, e aí fica aquela coisa complexa, demorada. Qual o normal? Você cria o design token, publica o design token, o dev pega aquele design token, cria no código, publica aquilo, daqui que você vai conseguir utilizar, você já fez 3, 4 componentes, mudou um token aqui, você precisa passar na esteira toda de novo, e fica aquela coisa complicada e uma demora para fazer uma entrega. Então, um componente que poderia durar uma sprint, ele demora 3, 4 para entrar em desenvolvimento, fora teste unitário, fora publicação, fora a versão que está o código, enfim. É toda uma burocracia, uma complexidade que você precisa trabalhar. Isso, claro, é um papel do Design Ops. Quando se estabiliza, funciona, mas até você chegar lá, entrar no ritmo, as coisas podem demorar. Então, se a empresa está começando do zero, ela não tem esse time todo para fazer, ela não tem uma equipe de design ops, ela não tem um, 2, 3 desenvolvedores para atuar exclusivamente com aquilo, e fica muito complicado. Abrir aqui um exemplo para vocês. Então, olha só, você tem um page header, você precisa ter um guia de uso bem, bem grande, navegação, design de sugestão, enfim, você precisa fazer uma documentação bem robusta para você passar para o seu desenvolvedor. Mas quando você pensa em você usando, não dá para perceber, pô, eu tenho conhecimento, eu que projetei aquilo para funcionar daquela forma, eu sei o que fazer, eu que detenho o quê? O contexto. Então, o designer detém esse contexto. Ele projetou, ele pensou, ele criou. Aquilo saiu lá do... Claro, obviamente, muito estudo, mas eu estou falando aqui em termos práticos. Né? O designer, ele criou essa estrutura, ele pensou como funcionar, ele que entendeu, ele que pesquisou, ele que foi lá e fez. Então, por que não você utilizar hoje em dia de artifícios, de meios, para que você consiga não só criar o design, criar a interface, criar vamos dizer, a beleza, mas que você também consiga trazer aquilo para o desenvolvimento. Então, hoje, com os artifícios de IA, a gente consegue chegar até essa estrutura, e eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, que a gente só tem 1 hora, mas isso é papo de você passar muito tempo conversando sobre e trazendo muito, muito conteúdo para cá, tá? Mas vamos... Tem que dar um gostinho hoje, um gostinho só para a galera imaginar
como é que tu faz, entendeu? Depois a gente vai conversar mais e especificar, né? A gente vai ver se o pessoal se interessa por isso, a gente, né, vai mostrando mais os detalhes. Mas o legal é a gente trazer o pessoal para essa página que você tá, Wally. Eu tenho certeza que muita gente não conhece isso que você está fazendo, entendeu? Tipo, a primeira vez que eu vi você fazendo, pô, eu não conhecia. Isso aí, eu comecei a me interessar depois que você mostrou. Então, é interessante trazer o pessoal para trazer para essa página, né? Essa conversa de hoje é exatamente isso. Mostrar ao pessoal, ó, o que é possível fazer, ó, o que um designer está fazendo, como é que está tratando o design system, como é que está tratando componentização hoje em dia, utilizando IA. Então, tenho certeza que vai abrir um bocado de mentes e vai abrir um bocado de linhas de discussões isso aí. Mas hoje é para trazer o pessoal para essa página aqui que a gente está. E eu vou precisar abordar alguns teminhas específicos, talvez, como a audiência do Thiago é designer, talvez nem todos conheçam, mas eu vou precisar ser um pouquinho técnico aqui, quando eu falar sobre algumas expressões, algumas coisas que é mais do mundo do desenvolvimento, mas talvez se você trabalha aí como product designer, UI, UX há algum tempo, você já conversou e você vai entender um pouco disso, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero abordar. A gente precisa de algumas camadas para a gente estruturar um design system. Tá? Eu vou fazer rapidamente aqui para a gente evoluir, porque eu quero vibe codar. Eu não sei se eu ainda não me acostumei com esse termo vibe code, mas a gente vai precisar chegar em algum lugar hoje aqui, tá? Mas eu não vou vibe codar, eu costumo dizer que eu vou trazer contexto para o que eu faço e aí a vai me ajudar a desenvolver, a tangibilizar isso. Mas vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa de algumas camadinhas, tá? Então, vou desenhar aqui algumas camadas. A primeira camada que a gente precisa ter, e aqui falando sobre design system em construção, são coisas chamadas de tokens primitivos. Primeiro, o que são tokens, tá? Tokens são as menores partículas que a gente precisa ter dentro de uma estrutura. Então, tokens são locais onde você armazena algum tipo de informação. Então, você tem esses tokens primitivos que podem ser cores, que podem ser espaçamentos, já ia colocar spacings, que pode ser tipografia, também é um token primitivo. Tipografia, eu falo o nome da tipografia, Demi Sans, enfim, essa estrutura aqui é mutável. Cores, spacings, tipografias, pode ser várias coisas aqui, mas que são coisas que são primitivas do seu design system, são coisas que você precisa tê-los para construir essa estrutura mais complexa depois. Tá? E aí você tem esses tokens primitivos e você precisa ter uma segunda estrutura, que são tokens semânticos. Como a própria palavra semântica fala, tá? É algo que você consegue descrever, é algo que tem algum tipo de uso, é algo que tem algum tipo de funcionalidade. Diferente do token primitivo, que só armazena uma cor, algo primitivo mesmo, que um hex de cor, por exemplo, o token semântico, ele recebe intenções. E aí, quando a gente fala de intenções, a gente fala, pô, o que é uma intenção de um token? É para que aquele token está sendo construído. Então, eu tenho um token de background de um card, por exemplo, ou, sei lá, de um background de tela. Ele tem uma intenção para aquilo. Qual é a intenção? É ser o background daquela tela. É uma coisa imutável que vai ser aquilo lá. E esses tokens semânticos, eles precisam necessariamente apontar, e quando eu falo apontar, é fazer uma relação, ter algum tipo de relação com esses tokens primitivos. Tá? Então, eles conhecem esses tokens primitivos, mas não exatamente ele. Na verdade, eles usam esses tokens primitivos, mas eles não precisam necessariamente conhecer o valor desses tokens. Então, ele não precisa conhecer o hex do brand 50, por exemplo. Ele precisa conhecer somente o brand 50, que é o token. Ele não precisa conhecer a cor. Porque a partir do momento que a gente deixa que essa estrutura conheça coisas demais, a gente perde um pouco do encapsulamento. Encapsulamento é você ter cada coisa tendo a sua responsabilidade específica. Então, a responsabilidade da camada de token primitivo é conhecer os valores, e a responsabilidade dos tokens semânticos é conhecer os tokens primitivos. Ficou complexo, Thiago? Ou deu para entender? Dá para entender quando você começar a mostrar como é o que o token se comunica mesmo um com o outro, aí a gente vai entender melhor ainda. Entender a relação. Boa. Mas é porque, como a gente tem pouco tempo, eu preciso ser um pouquinho técnico aqui. Enfim, temos esses tokens semânticos e temos essa questão de token primitivo com intenção. Tudo isso aqui, a gente detém o contexto. E aí,
quando eu falar contexto, porque o contexto é a forma como você se comunica com a sua LLM, com a sua inteligência artificial. Tá? Então, quanto mais contexto você trouxer, melhor, na verdade, vai ser a sua comunicação e melhor vão ser os resultados. A gente tem algumas metodologias de prompts ali, chamado talvez specs e tal. Essas specs são especificações que você traz para dentro do design, eu gosto de tratar como contexto. Essas especificações são o contexto, que é o context design, que você traz para dentro da conversa com a sua LLM ali. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, pesquise essas nomenclaturas, context design ou spec design. E aí você vai entrar num mundo totalmente novo para você, de acha que é só mandar uma mensagem para o chat GPT e ele vai trazer algum tipo de informação. É muito mais do que isso, é você ter metodologia, é você conversar da forma certa, é você trazer especificação, às vezes se comunicar via JSON, às vezes se comunicar via spec, é um mundo. Então, context design é um mundo que você, como designer, aí vai precisar estar imerso para o futuro. Mas bora lá. Tem essa primeira estrutura, e aí para a gente agilizar, eu vou usar um pluginzinho, que é o Super Palette. Aí aqui a gente vai inicialmente trabalhar só com cor para agilizar, certo? Eu vou... Esse aqui é o Super Palette, que é um plugin de paleta de cores. Eu vou fazer esse aqui. É gratuito do Figma esse. Esse aqui não é gratuito. Olha Mas aí, é importante falar esses detalhes. Tá. Esse Super Palette você precisa de uma licencinha, mas tem vários e vários plugins free, inclusive hoje em dia, que você tem essas paletas de cores, tá? Mas se você já trabalha para uma empresa que tem essa iniciativa de ideias, você tem algum tipo de padronização e você pode colocar essas cores, tá? Mas olha só, eu posso dar um insert guide aqui, mas eu vou clicar nesse cara e vou somente dar um update variables aqui, certo? E aí ele criou as minhas variáveis lá, que é bem aqui, que são os meus tokens primitivos. Espera aí que eu já mostro essa estrutura para vocês. E vou colocar essa segunda aqui, que é o meu brand. Olha só, a gente tem uma coisa aqui chamada collections, tá? Então, essas collections aqui no Figma são onde armazenam as variáveis, entenda? Variáveis são os seus tokens, são estruturas que você armazena algum tipo de informação. Nesse tipo de informação, você está armazenando um hex, que é o FA, que é o F5, F5. Então, você está armazenando um hex. Eu vou colocar aqui como value, que agora a gente não vai trabalhar com token semântico. Mas eu tenho o que a gente chamou de tokens primitivos, certo? Então, primitives, neutral, brand, sem. Olha só, a gente vai ter algumas coisas de caminho também. Então, a gente tem isso aqui, ó. Primitives, neutral, sem. Certo? Esse é o caminho da minha variável. Então, collection, aí você tem o grupo e aí você tem o token em si. Então, esse aqui são caminhos. Então, se eu tivesse vou só fazer alguma coisa grotesca aqui, light 50. Vê que eu teria, no caso, primitives, neutral, light 50. Mas aqui a gente, neutral 100, perdão. Mas aqui a gente vai deixar só o caminho que existe hoje. Enfim, eu tenho alguns tokens primitivos de cor, certo? Que é o neutral e o meu brand. Isso são os tokens primitivos. Vê que você está apontando para um valor. Se você for aqui na hora de você criar uma variável, olha só, o Figma ele te dá alguns valores para você armazenar. Você pode armazenar cor, você pode armazenar número, string ou boolean. Imaginando que eu estou trabalhando numa empresa que tem umas cores básicas dela, eu posso criar aí no meu brand, eu já posso colocar as cores da empresa, aí todas as cores básicas da empresa, tanto as neutras quanto as de branding, já coloco aí, e elas já vão funcionar como minhas variáveis primitivas, não é isso? Com variáveis primitivas, exato. Esses tokens não vão ser os tokens, esses números aqui, o DF295D, AB2854, não vão ser usadas para construir nada. A gente vai entender agora que a gente vai ter uma segunda collection. Que a gente tem várias nomenclaturas para você criar. Você pode chamar de alias, você pode chamar de semantic, depende muito do framework que você está utilizando. Tá? Se você, vou me basear no Tailwind. Estou me baseando no Tailwind, você tem a nomenclatura do Tailwind para seguir. Vou criar algo autoral? Você cria de forma mais autoral. Eu vou chamar aqui de semantic só para a gente ilustrar exatamente aquilo que a gente estava falando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova cor. Vai criar uma nova coleção agora. Criar uma nova coleção chamada Semantic aqui. E vou botar o seguinte, ó. BG
Deixa eu botar aqui BG Primary, certo? Então eu criei uma nova coleção, o grupo é background e o token é primário. Aqui a gente vai ter modos. Então eu tenho vários modos que eu posso colocar. Então, pô, eu posso adicionar um novo modo aqui. Eu posso adicionar um novo modo aqui. E aí, vamos dizer que o meu design, ele tem um modo light. E aí é o que eu falo a você. Lembra da intenção? Qual é a intenção? A intenção é que aquele meu token, ele seja um background primário que funciona no light de uma forma, no dark de outra forma e no, sei lá, no light de outra forma, certo? Certo. Então você tem aí, pô, no light, o meu background, ele vai ser um neutral 50. Viu agora por que que a gente usa não o token, mas a variável, não o valor, mas a variável? Que ele já está Aqui, apontando. tô apontando. No meu dark vai ser o 950. E no meu blue light, vou botar esse aqui e vou renomear aqui só para Para ficar blue, né? pink light, por exemplo. É. Pô, Alisson, por que eu tô fazendo isso? Não era mais fácil eu colocar só o FA, FA, FA? Poderia ser. Mas vamos supor que, pô, o meu FA, 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 ele deixou de ser o meu 50, ele deixou de ser esse valor. Eu quero que o meu background seja SC. Quando eu fizer isso, tudo Já o que tiver atualiza. apontado vai atualizar. Então você mantém aquilo que eu falei para você no início, chamado de escopo. Você tem as responsabilidades. Os tokens primitivos guardam valores, os tokens semânticos guardam intenções. Então, a intenção daquele design é X, a intenção daquele outra variável, daquele outro token é fazer outra coisa. Porque Tranquilo? imagine isso aí. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por esse tipo de situação de a empresa modificar o degradê dela, tá ligado? O degradê base da empresa, tipo, era de azul para azul e ela quis mudar do azul para um verde. Modernizou o degradê dela. Cara, tive que mudar todos os componentes do design system na unha. Porque não tinha, o design system, a gente não tinha isso aí. Então, nesse caso, se tivesse um apontamento desse com tokens primários, ou você modificava o degradê ali na base e ele já atualizava em tudo, não é isso? Exatamente. E aí, isso garante escopo, isso garante consistência. Pô, a gente falou 20 minutos e eu tentei ser super rápido e super enxuto para falar só de variável, para você ver como é um tema longo. Bom, eu vou fazer isso aqui, galera. Ó, outra coisa, no Figma você consegue definir o escopo, tá? Então eu quero que o meu escopo, que esse token ele seja aplicado somente no frame. E aí, olha só que interessante. Como Quando é eu que for usar esse cara, aqui, ó, eu venho nesse carinha aqui, ou mouse direito e edit variable, e defino o escopo, tá vendo? Então ele só pode ser aplicado em um frame. Por quê? O que isso quer dizer? Explica o que isso quer dizer, porque agora eu Isso não quer entendi. dizer o seguinte, o meu token background primário, ele faz sentido ser aplicado em um texto? Não, ele não é um background. PG não, não. Então, ele não faz sentido ele ser aplicado no texto, só faz sentido ele ser aplicado no frame. Ah, agora entendi. E aí você define o escopo. Lembra de novo, intenção. Qual é a intenção daquele meu token? Ser aplicado aonde? E aí os meus tokens primitivos, eu não vou usar eles no meu design em si. Tá? Eu não vou vir aqui e definir esse frame como o Brand 600. Por quê? Porque o meu token primitivo, ele não tem intenção, tá? Ele é só um valor. E aí eu vou fazer uma coisa, eu vou selecionar todos eles aqui, venho na minha edição de variável, eu vou dizer que ele não vai ter escopo nenhum de aplicação e que ele vai ficar escondido para publicação. Isso me garante que quando eu publicar a minha biblioteca no Figma para outros arquivos usarem, esses tokens primitivos eles não irão, certo? Só faz Certo, o que eu mas a quiser publicar. vantagem deles não ir, qual é a vantagem deles não irem? Só para não carregar mais? Porque ele não tem intenção de uso. Qual é o sentido de eu publicar um token que não tem intenção de uso? Que eu não vou usar em momento nenhum? Tá, e por que você criou, se você não vai usar? Porque eles precisam armazenar um valor. Ah, é só para armazenar o valor. Só É para isso? armazenar o valor. É o token primitivo. É como se fosse, se a gente pensar no Atomic Design, não é nem o átomo, é o elétron, talvez. Não é nem o átomo, porque o átomo vai. É o elétron. O átomo a gente compartilha. É, e Né? aí você vê que ele não é um átomo, mas ele é uma partícula fundamental para que o átomo exista. Ele carrega o valor, mas ele não carrega intenção. Entende aqui? Intenção e contexto. Contexto daquilo é a intenção. Vamos lá. E agora, quando eu
criei o escopo, se vocês forem ver lá, ó, eu nem consigo aplicar esse cara mais. Ele só tá Dúvida. isso aqui. Pode falar. Beleza. Vamos supor, eu abri um Design System que foi todo compartilhado, a biblioteca Design System que foi compartilhada, que não tem os tokens primários. Se eu preciso alterar um elemento desse para alterar todo o meu Design System, como é que eu faço? Se eu não tenho acesso a esse token primário. Aí você não consegue fazer a edição, porque quem tem o domínio do token primário é quem consegue fazer a edição. A pessoa, o designer que tem aquele token primário na mão, ele que deve fazer a edição. Então, Então, pô, eu mas tô se no ele estrutura, compartilhado, eu teria. teria. Aí você teria como fazer. Mas, e geralmente, em design systems, você esconde os tokens primários justamente para manter o escopo das coisas, para que as coisas fiquem encapsuladas e você não tenha usos errados da intenção daquele cara. Então, seria tipo o engenheiro de design, ou então o líder de design ops, só esse cara que teria o acesso a esses tokens primários. Seria isso? O É, resto da equipe não. exato. Aí por isso que eu tô dizendo a você, né? Pô, vai existir uma pessoa que vai centralizar esse conhecimento. E esse cara vai ser o engenheiro de design, design engineering, que vai ser Entendi. o cara que vai centralizar isso e vai fazer o trabalho. Isso, Mas fazendo alusão com o pessoal de tecnologia, só para o pessoal fazer, né, essa analogia, tipo, o líder de TI, ele tem as senhas do acesso do servidor lá, que é só ele que tem. Todo mundo que trabalha na TI não tem mais acesso, tem que validar com ele para fazer algum tipo de mudança de mudando. servidor ou alguma coisa mais pesada dentro da empresa. Então, geralmente, é só um cara, que é o líder, que tem esses acessos para fazer isso aí. Seria mais ou menos isso dentro do contexto Exato. do design. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, vou aplicar aquele background primário, tá? E aí você tem isso aqui, ó. Olha só que interessante. Agora você pode vir aqui na aparência e você pode já mudar de dark para light mode, tá? E aí Isso. o token com intenção. E eu vou fazer um segundo token, tá? É para criar um novo token. E esse novo token vai ser text barra primary, tá? Ele ficou dentro de background, mas eu não quero que seja dentro de background, eu vou puxar para fora. No modo light, esse cara vai ser o 950 e no modo dark esse cara vai ser o neutral 50. Faltou só definir, que eu falei para vocês, a intenção. Definir que ele só pode ser usado em texto. Em texto. E aí vou colocar aqui um olá, bem feinho, e vou colocar o texto primário. E agora, como eu tenho essa estrutura já montada, eu vou mudar de Dark Light Mode e ele o quê? Funcionou. Texto também. Ele altera o background e o texto. Exato. Coisa linda. Funcionou. Aqui é o que basicamente todo o curso de Design System te entrega. Agora a gente vai para uma coisa bem legal. IA. Meia hora de IA agora. A gente precisa ter algum tipo de estrutura para que as coisas funcionem. Hoje em dia, no mercado, a gente tem basicamente duas estruturas que dominam o mundo do Design System, tá? A primeira estrutura a gente chama de monorepo e a segunda estrutura a gente não tem o monorepo, a gente tem repositórios separados. O que é um repositório? Repositório é um lugar que você guarda algum tipo de código. E para você ter isso, você precisa ter hospedado em algum lugar, por exemplo, o GitHub, tá? Então, se você quiser ser um design engineering, alguém que cria código, você precisa ter um GitHub para armazenar os seus códigos, tá? Aí você tem essa estrutura, que é um monorepo. O monorepo, ele é uma estrutura, é um repositório único, onde você tem o gerenciamento de tokens e você tem os componentes criados. No nosso caso do Figma, por exemplo, ele é um monorepo que eu estou criando, porque a gente tem os tokens primitivos, os tokens semânticos e a criação dos componentes em um só arquivo. Mas existem design systems que você tem os tokens primitivos no arquivo, os tokens semânticos você publica e usa esses tokens na segunda biblioteca para criar componente, e aí você publica essa biblioteca para o uso, tá? Você tem essa relação. Ou você tem repositórios separados, e nesses repositórios separados você tem um repositório responsável por publicar tokens e o segundo repositório responsável por criar componentes e colocar esses componentes em produção. Essa é basicamente as duas estruturas que nós temos no mercado hoje em dia. Qual a vantagem? Monorepo é mais fácil de você dar manutenção, quando você fala de código e publicação do componente. Repositório separado é melhor para você tornar algo escalável e você ter uma estrutura enxuta e você ter um encapsulamento melhor de código, ou seja, cada local tem a sua responsabilidade e você consegue dar manutenção isoladamente. E aí, pô, eu coloquei um novo token que quebrou todo o meu sistema.
Se você tiver um repositório separado, vai dar problema só no repositório de token. Se você tiver no monorepo, vai dar problema no sistema todo. No caso do repositório separados, imaginando que eu tenho um ecossistema grande, assim, por exemplo, eu tenho o site e um app de um mesmo sistema. Eu posso criar repositórios separados, por exemplo, para os componentes e os tokens do app e outro para os tokens do site. Seria isso? Exatamente. É isso que eu queria. Esse seria o novo passo. Se você tem um monorepo, você teria que ter dentro de um mesmo arquivo uma estrutura de tokens primitivos, tá? Primitivos. Dentro desse mesmo arquivo, você deveria ter, sei lá, os tokens semânticos também. Aí é aquela estrutura, tá? Os tokens semânticos que conhecem os primitivos, não os componentes que conhecem os tokens primitivos. Você teria aqui, sei lá, uma lib ou uma biblioteca para React, que é uma linguagem para web, e uma para Kotlin, que é um desenvolvimento mobile. Percebe que a gente tem aqui, dentro de um mesmo arquivo, vários repositórios e várias linguagens diferentes? Percebe? Sim. Se a gente tivesse em repositório separado, como que funcionaria? Vou botar aqui, ó, repo 1. Esse repo 1, ele armazenaria tokens semânticos e tokens primitivos, tá? A gente teria um repo 3, que seria só a lib do React, e a gente teria um repo 2, no caso, que seria a lib do Kotlin, certo? E aí cada uma teria sua responsabilidade. Então, deu problema no Kotlin, eu vou trabalhar somente na biblioteca do Kotlin. Mas eu preciso de alguma estrutura que possibilite eu compartilhar os tokens para os dois, certo? Porque a intenção não é ter alguma coisa escalável. Se é para ter alguma coisa escalável, eu preciso ter alguma forma de ter os mesmos tokens para as duas estruturas, certo? Isso. Então, eu vou ter um background primary 1, que vai ser branco, e eu quero que no meu Kotlin também seja o mesmo token. Eu não quero fazer duas vezes, né? Exato, eu quero escalar. Exato. Então, eu tenho essa estrutura aqui. E aí, para fazer essa conexão, entra uma coisa que a gente chama de Style Dictionary. Isso aqui vocês vão ouvir falar muito. Style Dictionary é uma forma de você automatizar a criação desses tokens. E aí você, via Style Dictionary, você publica o mesmo token para React e o mesmo token para Kotlin. Tá? Então, se vocês quiserem entender mais sobre Style Dictionary, é só vocês darem uma pesquisada. Então, a gente tem basicamente essas duas estruturas para a gente criar um design system. Basicamente, falando rapidamente. Tá? A gente já viu tokens primitivos, a gente já viu tokens semânticos. Para o nosso modelo, eu vou agora fazer uma estrutura de monorepo. Por quê? Porque é mais rápido de criar. Porque o que é que a gente precisaria fazer? Pô, criei um repositório com tokens primitivos e semânticos, gerei via Style Dictionary, eu preciso publicar esses tokens. Onde é que eu publico? No NPM, que é o gerenciador de pacote. Aí eu preciso publicar, eu preciso depois vir aqui e instalar esse cara nesse repositório para poder utilizar os tokens. São coisas mais complexas aqui. É para a próxima aula, né, Wally? São coisas... Uma aula mais aprofundada. Exato. Tem coisa que a gente tem muito papo para ter aqui sobre isso. Mas vamos trabalhar num... mais básico, para a gente ir pegando o jeito. Vamos trabalhar no monorepo, tá? Eu, Allen, gosto muito de utilizar uma fork do VS Code ou uma IDE chamada Antigravity, muito legal. É a IDE da Google, tá? Então, dentro dessa IDE, você tem coisas que você teria dentro de uma IDE do VS Code, por exemplo. Mas, claramente, eu poderia utilizar o queridinho do momento chamado Cursor. O Cursor, ele tem muita coisa massa, mas é bem parecido os dois, tá? Eu vou fazer aqui no Antigravity, mas depois a gente pode abordar um conteúdo todo sobre Cursor, e aí tem muita coisa para a gente abordar. Mas vamos lá. Antigravity, tá? É muito simples. Aqui o Explorer, e aqui é onde você dá os inputs para LLM. E você tem algumas aqui. Tem o Claude Opus, o Claude Sonnet, o Gemini Flash, o Gemini Pro e o GPT-USE, tá? Todos muito bons, mas eu, Alisson, gosto de usar o Claude para código, Gemini para teste e GPT para revisão de código. Então, eu tem um motivo específico por que essa divisão? Tem o Claude Sonnet não.
todo o Cloudei, o Opus 4.5 especificamente, ele, nos rankings, ele detém a melhor geração de código dentro de Gemini, dentro de Era código mais limpo. cria código mais estruturado, com menos códigos que são desnecessários. Cria códigos mais eficientes. O Gemini, eu uso ele para criação de teste, quando eu vou testar meu código, porque ele, da mesma forma, ele não gera código tão bem quanto o Cloudei, mas ele é ótimo para gerar teste. Ele pensa muito bem em teste, em coisas que estão fora, enfim. E o GPT é só para ter uma terceira visão. É como se o Cloudei fosse o meu desenvolvedor, o Gemini fosse o meu QA, e o GPT é a terceira visão, o cara que vê de fora e me ajuda ali com refatoração e estruturas de fora, tá? É meio que isso, eu tenho meus próprios agentes aqui para me ajudar nisso. Eu vou criar uma nova pasta chamada DS Cuscuz. Vamos lá. Tô dentro do meu DS Cuscuz aqui. Isso, está criando um repositório, isso aí na tua máquina, né? Aí, exato. Tá criando dentro da tua máquina. Dentro da minha máquina. O que é que eu vou fazer? Eu preciso primeiro trazer o quê? Contexto. Talvez os meus prompts aqui não sejam os mais bem estruturados que a gente poderia ter devido ao tempo. Mas quanto melhor o token, mais contexto você trouxer, melhor, tá? Quanto melhor eu quero criar um monorepo para armazenar o meu design system. Não crie as pastas ali internas. Vamos um por um. Por que eu estou dizendo isso? Já para trazer um contexto. Qual é o meu contexto? O meu contexto é que esse arquivo ele é um monorepo para armazenar o meu design system. Eu poderia... monorepo, perdão. E eu já trouxe um contexto inicial para esse arquivo. Para que esse arquivo serve? Mas eu poderia trazer um contexto muito maior. Dizer, já cria essa estrutura que faça isso, fazer um prompt gigante, ele me ajudaria. Mas eu vou criar aqui, mandei ele gerar aqui. Interessante, ó. Eu uso muito o planning. Por quê? Ele vai me dar os contextos, vai me dizer, pô, tô pensando em fazer isso. E se eu botar no modo fast, ele vai sair criando tudo isso. Antes ele pergunta e tu autoriza, né? Exato. E aí ele já me deu aqui um estrutura, pô, PNPM Workspace, que é um monorepo para Node.js, um turbo repo, que é o Build System, que é uma coisa mais aprofundada. O Alisson, gosto muito de usar o PNPM Workspace. Depois a gente vai ver bastante sobre isso. Só rapidamente para tu. Rapidamente para o pessoal entender o que é isso. PNPM é um gerenciador de pacote, tá? Então ele usa Node.js como base. Node.js é uma linguagem de programação com base em JavaScript. E aí ele me dá uma série de automações, que é o PNPM Run para rodar o código e gerar todos os scripts que eu preciso. PNPM Publish para publicar aquele meu código. Tem várias estruturas que ele me dá de automação. O Turbo Repo ele integra o PNPM, o NPM e o YARN, que são basicamente a mesma coisa, só que funciona diferente. A mesma coisa, só que diferente. O NX eu nunca usei, e o Lerna, ele é meio que o predecessor do PNPM. Vou usar o PNPM, e o nome do meu DS deve ser Cuscuz. Mas de novo, não crie os arquivos. Estou só trazendo um pouquinho de contexto e conversando com eles, tá? Ó, ele vai criar uma estrutura básica aqui para mim. Ó, ele me diz, pô, é importante você criar um package JSON, que é a raiz no monorepo. Esse package JSON, ele vai guardar toda a informação do meu design system, tipo nome, versão, automações, scripts, coisas assim. O Workspace, ele vai definir essas automações. A minha configuração de NPM, que é o NPM RC. Aí eu tenho os meus packages, que são literalmente onde ficam os meus pacotes de código, sejam eles design tokens, sejam eles componentes no React, como está aqui, tá? E uma biblioteca de ícone, que são outros pacotes necessários. Só que o que é que eu quero fazer? Primeiro, vamos criar um package.json, porque ele já vai startar muita coisa do meu design system, e vamos criar o primeiro pacote, package, com o style dictionary instalado. Esse deve ter o nome de Cuscuz Tokens. Olha só, lembra daquela coisa que eu falei com o Style Dictionary? Automação. Exato. Aí ele vai criar o primeiro pacote, que é o Cuscuz Tokens, já com o Style Dictionary instalado. Olha só, no package JSON, ele tem o nome Cuscuz, a versão é a 0, ele é privado, tá? Então, ele tem um tipo módulo, ele tem alguns scripts, que é o que eu falei a você, tá vendo? Build. Esse build, ele vai executar todos os meus scripts de automação. Tipo, pô, fiz uma coisa nova, quero gerar tudo lá. Quero
colocar aí pnpm build, ele vai criar toda essa estrutura. Vou só ir aceitando aqui para ele ir criando minhas coisinhas. Eu tenho meu pnpm package, que agora não tem nada, mas vou dar só um aceite nele. E ele já começou a criar algumas coisas. O primeiro pacote é o Cuscuz Tokens, que ele já tem aqui um package específico para ele, tá? Que é o @Cuscuz Tokens. Então, vamos supor, o Ali criei todo um arquivo de token e preciso publicar esses tokens. Eu vou publicar esses tokens no npm e eu vou instalar esses tokens em outro arquivo. Então, vou dar lá sei lá, no Design System externo, instala o npm @cuscuz/token. Aí ele vai pegar todos os meus tokens primitivos lá e vai criar e vai instalar dentro do meu processo. Olha só, ele já criou para mim uma estrutura básica do Monorepo. Ele já me mostrou aqui e ele já fez uma configuração raiz. Então, ele tem um build, dev, o clean, os packages e o pacote já com style dictionary. Olha só, ele tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele vai ser o responsável por criar os meus tokens. Se você for entrando dentro das pastas aqui, você vai ver que ele já criou muita coisinha. Ele já criou quase que uma estrutura pronta de token para mim. Só que Isso eu não de quero... forma aleatória, a gente não especificou o quê? Eles criou um por ele. ele criou um exemplo. É o exemplo. Esse cara aqui é um exemplo. Mas ele já tem algumas coisinhas, tipo o Style Dictionary JS. Ó. Ele já me diz qual vai ser o script que ele vai rodar para criar os meus tokens. Ele tem uma licença e ele tem aqui um readme. Esse readme é como é que ele funciona. Pô, a instalação, como é o uso, como é o exemplo. Então, eu não vou passar muito tempo aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar como funciona o Style Dictionary. Eu vou dentro do meu Style Dictionary criar uma nova pasta. E essa nova pasta se chama Figma, certo? Aqui, não tem nada nele. Voltei para o meu Figma. Lembra que eu criei os meus tokens primitivos e os meus tokens semânticos? Eu preciso, de alguma forma, exportar esses tokens, certo? Isso, levar para ele ler. Precisa ler isso aí para entender o que é que a gente está fazendo. Hoje, o Figma tem um Export Modes, que eu consigo exportar um arquivo zip. Só que ele exporta não da linguagem que eu quero. Porque para que o Style Dictionary funcione, ele precisa ser exportado de uma forma específica, com a linguagem do Style Dictionary. Então, para isso, eu criei meu próprio plugin, tudo com IA, tá? Que é o Glade Export Tokens, tá? Esse é o meu plugin de exportação de token. Então, vamos lá. Peraí, dá um... Calma. Calma. Você consegue fazer com muita solução free, tá? Tem muita solução que você exporta token, tem o Tokens Studio, só que o que é que acontece? O Tokens Studio é caro. E aí eu pensei, pô, se eu sei como é que funciona o Tokens Studio, por que eu não crio meu próprio plugin para ser o meu Tokens Studio? Por que eu não crio o meu próprio plugin? Qualquer um consegue criar um próprio plugin, não é? Mas esse plugin foi criado com IA. Pode ver que a cara dele não tá bonitinha, mas ele resolve o problema. Eu vou publicar. Beleza, vamos ter uma aula depois, pessoal. Vamos ter uma aula depois, o Alan explicando como se cria um plugin para fazer o que você quer dentro do Figma, beleza? Beleza. Mas eu vou publicar esse plugin e ele não vai ser cobrado, tá? Ele vai ser de graça, vocês não se preocupem. Eu vou selecionar os meus tokens primitivos. O tipo de exporte dele é Style Dictionary. Opa, ó, tem um errinho aqui, tá vendo? Que é um valeu. E esse valeu? Eu não sei o que é esse valeu. Provavelmente foi eu que vim aqui e coloquei valeu no nome do meu modo. Não, tu queria colocar velo, né? É valeu. Exato. Aí ficou valeu. Valeu. Vamos lá, de novo, sem passar vergonha. Gerei código. Aí ele não identificou mais aquele valeu, tá vendo? E tá aqui. Ele tem o meu brand e ele tem o meu neutro aqui. Eu vou somente fazer isso aqui, ó. Export esse cara. Vou lá no meu GitHub, DS Cuscuz, Packages, Cuscuz Tokens, Style Dictionary, Figma, e vou botar o quê? Primitivos. Tokens primitivos. Exportei meus tokens. Então, tenho meus tokens semânticos, vou seguir o mesmo processo, tá? Semantics Tokens. Beleza. Agora, se eu voltar aqui no meu Anti-Gravity e vier no meu Figma, eu já tenho os meus dois arquivos básicos, tá? Então, pense o seguinte, eu preciso de uma estrutura. Já tenho os meus tokens e eu quero gerar de alguma forma. Eu vou vir aqui no meu Anti-Gravity e vou falar. O Anti-Gravity ainda não leu os pacotes que você baixou, não é isso? Ainda não. Isso. Mas o Style Dictionary vai me ajudar com isso. Seguindo o padrão do Style Dictionary, e agora eu vou só criar, e agora a única linguagem que vai ler
Legal. Os tokens. Ele entende, meu escravo. O único linguagem que vai ler meus tokens vai ser o React, tá? Pra gente simplificar. Vai ser o React e Kotlin. Vou botar assim, tá? Pra gente ter dois exportes diferentes. Vai ser o token. Aí eu precisaria de escrever muito mais, mas eu vou fazer o seguinte, ó. O arquivo /primitive. Opa, ele não quer ler meu arquivo. Primitives.json serão os tokens primitivos. Teremos dois modos, light e dark, e o arquivo semantic.json irão apontar para os valores do primitives. O que é que eu estou fazendo? Eu estou basicamente fazendo aquela mesma ligação que eu fiz no Figma, lembra? Botei light e dark, e os meus tokens primitivos irão apontar para os meus tokens semânticos irão apontar para os primitivos. Lembra da relação de intenção? Tá, ó, os tokens primitivos não devem estar no export e atualize o readme.md para o fluxo com os arquivos exportados do Figma. Olha só, eu tô fazendo um prompt rapidinho, porque eu meio que já entendo o fluxo completo, então eu já consigo fazer as relações. Mas quanto mais contexto eu trouxer, viu que eu não só disse use o meu primitivo JSON para criar e faça isso. Viu todo o contexto que eu precisei colocar? Então esse contexto é a forma analítica que os devs trabalham. Só que a gente tem esse contexto e a IA nos auxilia na mão na massa. Então a gente hoje em dia já consegue pensar em como fazer. Então por isso que eu digo, se a gente der o contexto, a gente consegue automatizar. A gente consegue fazer com que a IA trabalhe e faça o grosso para a gente, que é a mão na massa. Porque o pensamento e o contexto está na nossa mente. Isso, e a gente consegue... Até agora não leu ainda o zip que você exportou. Não, até agora não, mas eu não dei nele aqui, ó. Eu não disse que ele vai usar os dois aqui? Sim, você disse que ele ia usar, mas ele, tipo, onde é que ele tá? Tá aqui dentro do arquivo do Figma. Tá dentro da pasta do Figma. Figma. Você botou na pasta e agora você disse para ele ler eles lá, não é isso? Exato. Aí, ó, ele está configurando o Style Dictionary para os tokens primitivos e semânticos, para a estrutura de primitivos e semânticos. Light, Dark Mode e Kotlin React Outputs, que foi basicamente o que eu mandei ele fazer. Eu disse, ó, você vai ler os arquivos primitivos, que foi o que eu exportei para você. A gente vai ter os dois modos, Light e Dark, que se eu vier aqui dentro do semântico, ele vai ter aqui, ó, Semantic Light e Semantic Dark, tá vendo? E aí vai ter o Background Primary Value, que vai ser o Neutral 950, e no Light vai ter o Neutral 50, que é exatamente esse Neutral 50 aqui, ó, tá? Que é esse valor. Ó, ele tá fazendo aqui uma estrutura, agora ele tá buildando para ver se as coisas funcionam. Pelo visto, ele encontrou algum erro aqui, ó. Pô, preciso renomear o arquivo do Style Dictionary V4. Tá? Porque o Style Dictionary, ele espera um formato específico e a gente tá fazendo a adaptação para o nosso contexto, tá? Então, ele precisa fazer algum ajuste lá para que funcione. O build funcionou, ele agora está verificando os arquivos gerados. Agora ele já está usando. Olha só, ele encontrou um problema. var primitive colors white, mas essas variáveis não existem porque filtramos os primitivos. Ó, aí ele vai fazer alguns ajustezinhos. Isso aqui eu já esperava que ele fosse fazer, tá? Ele está fazendo alguns ajustes do Style Dictionary normal. Por quê? A gente não está usando o Style Dictionary em si. Se a gente quisesse fazer com que funcionasse 100%, a gente precisaria seguir esse cara aqui, tá vendo? O exemplo. E a gente não está fazendo isso, a gente está adaptando para o nosso contexto. Mas se eu vim aqui, ó, cadê no BIM? Não é o BIM. Ó, ele ainda insistiu em fazer algumas coisas que eu não coloquei para fazer. No código, precisava de alguma outra coisa para funcionar no código. Não é isso. Ó, ele ainda está fazendo alguma coisa, ele está usando 4 pixels, está transformando para 64 dp. Só que, lembra que eu não trabalhei com pixels agora. Por que ele está trabalhando com pixels se eu não trabalhei? Tá entendendo? Não tem isso. Então, ele ainda está fazendo alguma coisa que eu não quero que ele faça. Então, isso é muito o que a gente vai trabalhar no dia a dia. É adaptar a estrutura para fazer com que ela funcione. Como ele tinha um exemplo, ele está tentando seguir muita coisa que ainda tem naquele exemplo. Então, vamos esperar ele terminar para a gente ver exatamente o que ele fez, e aí eu vou ver como é que é o fluxo de trabalho com o IA. Eu não simplesmente digo, IA, faça isso, a IA vai e faz para mim, e aí eu fico satisfeito com isso. Na verdade, eu preciso que ela faça, me diga o que ela fez, e eu aprove ou faça mudança. Então, esse é o flow de trabalho. Eu digo, IA, faça isso, a IA faz, me mostra, pô, tô fazendo isso aqui dessa forma. Sigo, segue, ou preciso fazer alguma modificação, faço alguma modificação. E aí eu vou iterando com a IA e eu vou meio que direcionando a IA para fazer exatamente o que eu quero. Olha só que interessante. O que foi que a IA criou? Semantic Color Background Primary. Ele criou um Semantic Color Background secundário
um terciário que não existe, um background brand que não existe, um text primer secundário que não existe. Ele criou muita coisa já, tá vendo? Pô, eu não mandei ele criar nada disso. Por que ele tá criando? Pô, e, tipo, era para ele fazer só com os arquivos que você tinha exportado, né? Exatamente. E aí, são essas interações que você precisa ir podando esse cara. Ó, se você for ver aqui os tokens, ó, ele fez algumas cores de background primário aqui, que tá beleza de secundário, mas ele também fez radius. Pô, eu não criei nada de radius. E agora? Aí o que é que eu faço? Sim, ele criou Space lá embaixo também. Então, assim, a gente tá fazendo, eu talvez não tenha dado a especificação tão completa como a gente poderia dar, gastar um tempo refinando o prompt, trabalhar com Tem que dizer o que ele tem que fazer e tem que dizer o que ele não tem que fazer, né? aí você teria que trabalhar com specs, né? Especificações do que é que a gente quer fazer. Como a gente está trabalhando de forma mais rápida, aí ele deu essa alucinada. Então, o que é que eu mandei fazer? Eu quero que ele use apenas os primitivos e os semânticos e que ele remova toda aquela referência anterior. A ideia, só para a gente contextualizar, aí o que ele está fazendo, a sua ideia é, com isso aqui, vai agilizar a minha criação do meu design system e O porquê? Olha, por que eu estou fazendo isso? isso. Porque se eu mudar um token, tá? Fui lá e mudei um token. O que é que eu precisaria fazer anteriormente? Eu precisaria falar para o meu dev ia lá, mudava esse token, publicava, usava esse token, tinha toda uma estrutura por trás. Agora não. Agora eu tenho 2 arquivos centralizados e exportados do Figma, que é o primitivo e o semântico. Agora você pode substituir os arquivos na pasta Figma com os exemplos e rodar, ó, pnpm build. Vou vir aqui no meu terminal, pnpm build. Vamos lá, tokens collection detectado, verbose, cli, js. Opa, tivemos algum problema aqui, provavelmente. Os tokens não foram criado, né? Não foram gerados com... Provavelmente, o que foi que ele fez? Ele disse que os meus tokens agora seriam primitivo e semânticos. Mas qual é a minha ideia aqui, Thiago? A minha ideia aqui é que o seguinte, eu vou ter os tokens primitivos e os tokens semânticos e eu preciso ter alguma automação para quando eu rodar esse pnpm build, ele gerar os meus tokens e publicar automaticamente. E aí o gerenciamento de token, ele sai da mão do dev e fica totalmente meu do Figma. Então, single source of truth, ou o único lugar da verdade, ele se torna um Figma e não um código. E aí, se eu fizer mudança de tokens, eu vou jogar esses tokens aí no meu código, no meu repositório, vou dar um build, ele vai construir os meus tokens e vai publicar os meus tokens para usar. Ele vai publicar no Figma. Ele vai publicar, você vai subir no Git. Exato. Olha só, eu já fiz as modificações. Vamos lá. Você está dizendo que tu não fez um negócio que tu já fizesse. Ele tá dizendo que eu não fiz, mas eu já fiz. Provavelmente, acho que essa minha instrução aqui, ó, eu quero que os tokens sejam apenas esse. E aí, o que é que ele pensou? Pô, então se os tokens são apenas esse, eu não preciso gerar nenhum token, porque esses aqui são os únicos tokens que devem existir. E não é isso que eu quero que ele faça. Peraí. Talvez saiba o que foi, eu tinha feito modificação e não tinha salvo os arquivos. Vamos ver se agora vai. Olha aí. Já tivemos um problema, tá vendo? Foi fraco. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um retorno para cá, ele vai deletar tudo aquilo que eu fiz. Eu quero que os tokens sejam merece a pena. Os tokens build. Semântica é complicado, né? Fazer a semântica de um prompt, a maneira como ele pode interpretar é difícil, cara. É um treinamento também, criar prompt. Por isso que eu estou dizendo a vocês. Vocês podem trabalhar com algumas metodologias de specs ou de context, que eu, devido ao tempo, estou fazendo mais rápido aqui, não estou utilizando tão bem, mas eu poderia utilizar, copiar esse cara aqui, joga lá, essa é a estrutura, use essa estrutura para criar tudo isso. Então, você vai gerando os prompts da melhor forma. Ok, ele disse que agora ele entendeu a estrutura. Simplifica primitivo, vou criar a configuração correta baseada nesse arquivo. Disse ele que entendeu, não confio muito. Não confio muito. Preciso revisar o que foi que esse cara fez. Mas aí a gente tá iterando. Tá? Disse ele que criou alguma coisa. Eu vou mudar um... É importante por quê? Aí, é importante essa criação que tu diz, cria o readme e tal. Por que é importante você citar para ele fazer isso? Porque o readme, ele vai me dizer qual é o fluxo. Deixa eu ver aqui se ele criou o readme para mim. Eu acho que ele alterou o readme geral, quer ver? Ele criou para mim, a estrutura Figma, tokens primitivos exportados do Figma, semântico, qual é o fluxo de trabalho. Primitivo JSON tem as cores, o semântico tem os tokens semânticos, aí o build, que é o pnpm build, é como é que ele cria os outputs, tá vendo? Onde é que ele cria, como é que a gente vai usar esses caras,
HTML, tá vendo? Ele já criou para mim basicamente uma estrutura. Se eu mandar isso aqui para vocês, vocês provavelmente vão ler e entender como é que funciona. Entendi. Agora eu só quero saber onde é que tá esse bin, esse dist. Ah, tá aqui, ó. Tá dentro do Cuscuz Tokens aqui, ó. Ó, ele criou para mim o Tokens Lite, que só tem o Semantic Background Primary, que é o FAFA, e o 0A0A, tá vendo? Ele só criou o Dark. Não, ele criou o Dark e o Light aqui, ó. O Dark Dark e o Light. Light, tá vendo? Isso. Para o CSS. E para o Kotlin, ele criou também os dois, tá? Tá Kotlin é uma criado. linguagem para mobile. Tá. Pô, Ali, por que tu tá fazendo tudo isso? Até agora só estrutura de token, tal. Porque isso aqui, ó. Se eu vier aqui nas minhas variáveis e eu fizer o seguinte, pô, agora eu quero que eu tenha um terceiro token, segundo token, que seja o token secondary. Nesse segundo token, ele vai ser 200 e o dark vai ser o 800, certo? Criei o segundo token. Eu poderia vir aqui na mão e criar um novo. Por exemplo, background primary. Eu poderia vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, aí botar aqui secondary, tá vendo? Certo. E fazer as modificações. Ou, com esse modelo que eu tenho, para a gente facilitar a nossa vida e a gente não ter nenhum problema, eu vou gerar meu código. Exporta uma pasta lá. Semantics. Exportei. Só dei um replace no arquivo. Vim aqui, o cara já fez para mim. Aí eu venho aqui nele, simplesmente aqui, ó, no meu terminal, vou limpar ele aqui e vou dar um pnpm build. Pô, fiz esse cara, quando eu fizer isso... Ele já criou outro. Ele não criou. Não, cadê? Era para ter criado. Ele não criou. Então, a gente tem algum probleminha na minha atualização de token. Ó, criei, aí a gente faz. Criei, vamos lá, fiz... Manda ele ler de novo aqui. Modify. Não criou novo tokens. Eu sei o que é, mas eu quero que a IA me diga por que não está criando. Ó, o Kotlin também não criou, ele não criou nada. Pô, por que ele não está criando? Você está editando o arquivo, Figma barra. Será que eu exportei para o canto errado? Vê lá. Ah, não. Ó, foi isso mesmo. Eu não exportei para o canto certo. Ele tem um arquivo duplicado. Ele está usando esse arquivo aqui como base. Ó. Está dentro do package. Então, ele está usando aqui, mas eu tenho que exportar ele para cá, ó. Cadê meu Figma? Vamos achar ele. Package, Cuscuz Tokens, Package, Cuscuz Tokens, Figma, Aí. Semantics e Save. Ó, agora provavelmente ele vai fazer, né? Acho que agora ele tá, ó, já veio para cá. Então vamos lá, dar um pnpm build. Vamos conferir lá no dist. Ó, agora já criou, tá vendo? Agora criou. Aí eu vou vir aqui, como eu falei para vocês, ó, GPTOs, vamos excluir todos os arquivos que não... Botar aqui, excluir barra refatorar. Todos os arquivos. Ele não rodou. Vamos lá, mas agora ele vai dar uma utilização. Ele está dizendo aqui, pô, esses arquivos não devem ser excluídos. Tem alguma coisa aqui, mas vamos lá, vamos fazer a limpa a gente mesmo, que eu não quero arquivos duplicados, não. Eu preciso desse dist, eu preciso desse Figma, eu não preciso desse cara aqui, vou dar um delete nele, e eu também não preciso desse outro cara aqui, certo? Deixa eu só dar um pnpm build para ver se não quebra nada. Funcionou pra gente. Então, agora a gente tem uma estrutura bem legal. E aí, o que é que eu poderia ter? Poderia ter token de tamanho, poderia ter uma infinidade de tokens, tá? Mas a gente tá trabalhando no básico, certo? Certo. Pronto. Já tem o meu gerenciamento de token. Agora, o gerenciamento de token sai do desenvolvimento e vem para nossa mão. Agora, a gente, como designer, é detentor desse cara. Então, a gente, além de criar os tokens no Figma, e o Figma ser o single source of truth, a gente agora também domina a criação desse cara. A atualização, manutenção, tudo isso é nossa responsabilidade, certo? Certo. E aí vamos para o segundo passo. Agora, viramos designer full stack. Estamos nos tornando designer full stack. Agora que temos agora que temos o style dictionary funcionando, pô, eu tô com vergonha dos meus prompts, tá, gente? Mais importante é que tá funcionando. Vamos criar React mais TypeScript. Tô botando TypeScript, gente, é uma linguagem de programação, tá? Porque eu tenho um pouco mais de fluência nele. React mais TypeScript com Storybook instalado. Daqui a pouco vocês vão saber o que é Storybook, tá? Eu deveria fazer separado, mas como a gente tá no tempo, eu vou instalar. Tô dizendo, não é todo... Cara, eu acho que é 0,001% dos designers que sabem fazer isso que tu tá fazendo aí, cara. O que é que eu tô fazendo aqui? Agora que a gente tem o Style Dictionary,
já temos. Eu vou criar um repositório de React com TypeScript, que é a linguagem. Vou instalar o Storybook para a gente documentar os componentes. Eu já disse que ele vai consumir o Style Dictionary, que é o @cuscuz_tokens, tá? E dar suporte a Light Dark Mode já no Storybook. E disse para ele não criar nenhum componente. Eu devia ter dado o nome da lib, cuscuz componentes. E aí ele vai trabalhar para mim. E aí, gente, se vocês acham que deu bronca até agora, é porque vocês não viram esse momento. Esse segundo momento, provavelmente, onde vai quebrar, onde a gente vai ter que refatorar, onde a gente vai ter que fazer muita outra estrutura. Mas a gente só vai sair daqui quando a gente criar um componente. Pelo menos uma parte dele. Vamos Olha lá. só, ele já criou aqui o setup do Cuscuz Componentes, já criou aqui a configuração do Storybook com Dark e Light Mode, está criando o Storybook, a configuração do Storybook com o tema Switch, que é para você poder mudar de tema para tema. E agora a gente tem Cuscuz Tokens e a gente tem Cuscuz Components. O Cuscuz Components, ele não tem nada aqui, tá vendo? Package, ele já tem isso aqui, já tem alguns scriptzinhos de build, dev, Storybook, dependências. Olha só. Então, o que foi que ele fez? Ó? Ele já adicionou uma dependência de desenvolvimento. O que é essa dependência? Ele precisa disso para funcionar. E a dependência é o Cuscuz Tokens. Ou seja, agora, ele utiliza aqueles Cuscuz Tokens, que é o workspace que está dentro do nosso workspace. Isso aqui é todo o arquivo. Ele tem também o Storybook, tem o Types, que ele está dizendo que é React, usa React DOM, e a linguagem do TypeScript, e o Vite também. O Vite é importante, mais para frente, vai ter outro assunto, tá? Storybook, beleza. Tá testando o Storybook. Storybook rodando localmente. É isso que ele tá dizendo aqui, a nova versão e tal. Last update, e ele tá rodando localmente aqui. Peraí que vocês vão entender o porquê esse Storybook tá rodando. Vamos lá, ele gerou aqui a estrutura, então a gente tem o Storybook, tem o tema Switch, temos os globais aqui, temos os componentes, PNPM Storybook, inicia o Storybook, PNPM Build compila os componentes, Dark Light Mode Storybook já tem seletor de tema na scroll bar, beleza. Temos alguma coisa. Vamos fazer o seguinte agora, PNPM, vamos rodar isso aqui, PNPM Storybook. Ó, eu entrei dentro da pasta Cuscuz Components, tá vendo? E rodei o Storybook. Dentro do Cuscuz Components, o Storybook tá rodando. Ele deu algum errinho aqui no Storybooks. Ok, gente, desenvolvimento é assim, tá? Vocês vão ver mais tela preta do que as coisas funcionando. Beleza, ele viu algum erro aqui. Ah, tá. Sabe por que tá dando esse erro? Porque não tem nada no Storybook. Não tem nenhum arquivo documentado. Como é que ele vai mostrar componentes se não existe nenhum componente? Vamos voltar aqui pro Figma rapidinho. A gente vai fazer o seguinte agora, gente. Shift A. Fill. Background Primary. Aqui. Vou definir uma cor, tá? Text. E esse cara vai ser o meu primeiro componente, que é o componente button, certo? Certo. E aí, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui uma propriedade nesse button aqui, que seria a minha variante, que eu vou dizer type React, acho que não aceita type, né? Não, React aceita type. Tipo, esse meu cara vai ser o primário e esse meu cara vai ser o secundário. Olha só, eu tenho o meu background primário, no meu background secundário, eu quero que ele seja só o texto, sem background, tá? Sem fio. Aí entra um conceito muito interessante, chamado MCP. Alguém já ouviu falar de MCP? Levanta a mão, só tá aí o Thiago aqui. O Thiago já ouviu. Mas o MCP é basicamente um grande conector, onde você conecta duas estruturas, tá? Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou dar um copy link to selection aqui. Ou seja, eu copiei esse node. Node é um nó, é um local do Figma. Copiei um node. O Figma vai buscar exatamente esse cara aqui. Eu vou vir aqui no meu anti-graph e vou dizer assim, olha só, crie o componente button com base no meu componente no Figma. Use o MCP para acessar as props e as propriedades desse cara, tá? No código, a gente não usa variante, a gente usa props, tá? Então, isso aqui é uma props, uma propriedade. Use acessar as props via. Aí, ó, se vocês forem lá no Figma e... Deixa eu abrir aqui. Ó, Guide Figma MCP. Documentação do desenvolvedor do MCP, do Figma. Olha só, aqui tem uma documentação gigantesca de tudo que você precisa saber sobre MCP do Figma. Como configurar, como não configurar. Ó, o que eu falei, copy link to selection. Servidor local, download assets, tem muita coisinhas aqui. Aí tem o make pro MCP, code connector integrations,
Aí tem um guia interessante. Se você é iniciante, leia isso, tá? Porque isso aqui é boas práticas para você criar um bom componente para a IA poder ler, tá? Aqui você tem exemplos de prompts, triggers específicos, ou seja, get design context, get variable defs, que é o que a gente vai usar agora, rules, isso é specs, especificações. Então você está criando com base em rules, tá vendo? Regras, ó. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui eu não devia nem mostrar, mas como vocês são a audiência do Thiago, estamos aqui. Isso aqui é um guia. A minha audiência é bem iniciante, assim, tu é um nível sênior pra caramba, entendeu? A A- galera Mas isso aqui é basicamente como você construir um guia para você fazer esse MCP funcionar. Ó, aqui você tem até falando sobre o que é um MCP, tá? Então, se você tem dúvida do que é um MCP, ó, só você vir lá que o Figma te explica também. Eu estou tentando achar as especificações certinhas aqui. Mas como eu não vou achar e eu sei o que é que eu quero, aqui, para a gente acelerar, eu vou fazer o seguinte, ó, para acessar via props, via MCP. Aí eu vou dizer, ó, use get design context para pegar todo o contexto do componente. Use get variables fs para encontrar as variáveis e fazer a conexão com os tokens. Não crie nada que não esteja definido no Figma e me mostre implementation plan. O que é que eu fiz? Specs, definir as especificações. Onde ele encontra o meu componente, como ele deve acessar, o que ele deve procurar especificamente e como é que ele deve trazer para mim. Aí ele já vai rodar muita coisinha. Isso aqui é interessante, galera. Planning bottle component, ele vai extrair o design context, foi o que eu mandei ele fazer do Figma. Ó, pô, eu vejo que tem as duas variantes, que é o primário e o secundário. Olha só. Preciso verificar o semantic JSON para ver quais tokens estão disponíveis no Cuscuz Tokens. Isso. Agora tem as informações necessárias. Vou criar um implementation plan. Então ele foi lá, pegou o meu contexto e depois ele pegou as minhas variáveis. Agora Ele tem vai as mostrar, ele vai necessárias. mostrar no localhost agora. Não, ele não vai criar ainda. Ele vai me mostrar uma coisa chamada implementation plan, que é o plano, que é como ele pretende implementar esse cara. Olha só, ele encontrou dois tipos. Ele encontrou um children, que é o texto, beleza? Ele pegou os paddings, olha só, cadê aqui? Ele pegou os meus paddings, que são de 10 aqui. Ele encontrou as minhas variáveis. Ele me mostrou as variáveis. Já me mostrou um exemplozinho, inclusive, de uso desse cara aqui. Eu vou mandar ele proceder. O que é que eu fiz, galera? Garanti consistência, usei as variáveis corretas e ele vai criar o componente com base nos meus tokens. E agora Componente no front. Agora ele vai criar o componente do front, usando MCP. Vocês viram o que é que eu estou usando? IA de ponta a ponta? IA em todo o processo. Isso aqui é verdadeiramente Design System IA First. Ou seja, IA rodando de início ao fim. Isso aqui é o que o mercado quer fazer e a gente está mostrando seguir. Isso aí é que o mercado quer que o design vire para não precisar ter um front-end, para não pagar um front-end. Aí a gente cobra os dois salários. Quase isso. Aqui. Storybook, rodando no meu localhost. Meu componente button aqui, primário e secundário. Provavelmente não está mostrando o background do primário, porque é a mesma cor aqui. É a cor do background do storybook, né? Ó, ele te gerou uma pequena documentação aqui. Tema light, ó, tema light, tema dark. Ou seja, componente usando regras, usando specs. E é assim que a gente constrói um design system. Isso aí é um componente, agora a gente criou o design system, que são 500 mil componentes. Mas, de novo, Figma refletindo código e o poder na nossa mão. E aí a gente consegue trabalhar com muita coisa. E aí, o que vocês vão fazer com esse conhecimento aí é problema de vocês. Mas aqui eu passei o básico do que a gente consegue fazer. Eu tenho, galera, um produto onde eu tenho um workflow completo de como é que a minha IA deve gerar. Então, olha só. Tá tudo isso aqui, tá vendo? Isso aqui é exatamente como minha IA deve gerar. Eu só faço isso aqui, ó. Create component, nome do componente, link do Figma, dou um start. Ele vai rodar toda uma automação, toda uma estrutura, e ele vai... Eu não preciso nem garantir, nem olhar. Eu praticamente tenho certeza que ele vai criar um design system com componente específico com todos os meus tokens do Figma. E aí a gente vai
depois só trabalhar no uso, em como estruturar essa, é isso aí. Mas a Perfeito. base do Design System e a First é isso. Então, pessoal, vocês viram, isso é apenas um gostinho de como se trabalha em a First hoje para fazer um design system. E com certeza temos muitas perguntas agora, né? Wally, o pessoal vai dar uma olhada nesse material. Muito obrigado por essa aula introdutória aí. Eu tenho certeza que outras aulas virão aí para a gente falar mais sobre isso, mas eu fico extremamente agradecido por esse conteúdo. Os designers do grupo vão e do pessoal que me segue aqui vai adorar esse conteúdo. Para mim é uma explosão de cabeças, de cérebro aqui, pensar como a gente vai começar a trabalhar a partir de agora com design system e componentização. E eu tenho certeza que esse trabalho merece um curso completo com vários módulos, viu, Wally? Você tem que fazer isso aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente isso aí. E super parabéns pelo teu trabalho, por você conseguir juntar esses dois mundos, né? O mundo do dev e o mundo do design. Você realmente tem essas skills que conseguem englobar esses dois mundos aí e produzir um trabalho bastante efetivo, com bastante resultado. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Qualquer dúvida, me segue lá no LinkedIn, qualquer coisa o Thiago me passa aí o contato. Mas é isso, o poder está na nossa mão. Se a gente for somente o designer que cria interface, talvez a gente fique para trás, mas a gente empilhando conhecimento, entendendo como é que as coisas devem funcionar, a gente não vai ser um designer obsoleto, a gente só vai crescer aí dentro do mercado de trabalho, é isso que eu espero para todo mundo que está aqui, gente. Não fiquem para trás, não se assustem com a IA, mas utilizem dela para evoluir. É isso aí, pessoal. E que a força do cuscuz esteja com vocês. Valeu! Valeu, galera.